Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço a gentileza de se inscrever, de ativar o sininho, de curtir os vídeos. Por que eu estou sempre pedindo isso? Porque quanto mais inscritos, mais curtidas, mais longe as reflexões vão. Os canais que têm mais inscritos, o YouTube acaba colocando ele mais em evidência. Então, se você tem gostado aí dos conteúdos, das reflexões, eu peço essa imensa gentileza e já agradeço de antemão. Que Deus os abençoe pela imensa gentileza de compartilhar dos comentários e também das críticas, porque isso sempre nos ajuda a melhorar as reflexões e a melhorar também o que a gente fala. Então Deus os abençoe sempre, sempre. Para achar o canal no YouTube, você tem que escrever Na Luz do Espiritismo, William na frente, William Gonçalves, ou William Gonçalves Espírita, porque, como eu sempre falo, tem alguns canais com nomes parecidos. Então, se você está ouvindo pelo WhatsApp, eu estou deixando o link aqui, mas se for por outro local, que às vezes as reflexões são baixadas, né, pelo canal e às vezes as pessoas enviam, então você também pode procurar lá como Na Luz do Espiritismo William ou William Gonçalves Espiritismo. Eu agradeço imensamente. Hoje nós vamos falar sobre como nossas palavras negativas podem contaminar as outras pessoas e também o ambiente que a gente se encontra. A responsabilidade no falar e no pensar, que é uma responsabilidade muito grande. Eu vou lendo o texto, esse texto foi escrito por mim, está lá no jornal O Clarim de Matão, na edição de junho de 2017, portanto desse ano mesmo. Perdão, desse ano não, do ano passado. Foi uma publicação minha de junho do ano passado, de 2017, e ela tem como título: E quando a sua palavra negativa contamina os outros? E contamina sim. Por mais que a gente filtre as palavras, os pensamentos, por mais que a gente tente, durante o decorrer do dia, evitar as palavras, as expressões negativas, hora ou outra acontece de escapar algumas palavras negativas. Porque nós ainda estamos encarnados, nós vivemos num mundo que é influenciado por más notícias, por más vibrações. Então, por mais que um espírito seja evoluído, em algum momento ou outro, ele acaba falando algo negativo, porque isso está em nossa volta. É claro que o espírito que já compreende essa extensão das palavras negativas e que pode afetar o outro e também o nosso campo perispiritual, há um cuidado maior, há um filtro maior, ele pensa mais antes de falar, ele tende a olhar as consequências da sua palavra antes mesmo dele falar. E esse seria um exemplo a ser seguido. Aliás, seria não, é o exemplo que nós devemos seguir, o de pensarmos antes de falar e compreendermos que extensão a nossa palavra irá atingir no outro. Porque nós somos extremamente responsáveis pelo que plasmamos na memória do outro. O André Luiz nos disse isso lá na obra dele, do que o Chico Xavier psicografou. Então, enquanto eu estou falando aqui, o que vocês estão pensando é responsabilidade minha. É responsabilidade 100%? Não, porque a pessoa às vezes pode ter uma mente voltada para o mal, ela pode estar sendo influenciada por espíritos negativos, mas eu tenho uma parcela de responsabilidade. Portanto, se eu estou constantemente falando palavras negativas e enviando pensamentos negativos para uma pessoa e ela está plasmando aquilo ali, eu tenho uma coparticipação naqueles pensamentos. Então é bom que nós fiquemos atentos, por isso que eu escrevi esse texto. Então vamos à leitura do texto, eu vou pontuando algumas questões durante a leitura. O título, como eu já disse, quando a sua palavra negativa contamina os outros. E aí eu começo falando o seguinte, a frase da irmã Rosália, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Há um grande mérito, acreditai-vos, em saber calar
para que um outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Irmã Rosália, como eu já disse, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sem dúvida alguma, gente, o desenvolvimento da fala foi responsável por um grande passo evolutivo da humanidade e ainda hoje continua nos ajudando a tecer, a cada dia, mais pensamentos críticos e reestruturações psíquicas através da fala. É através da fala que nós curamos, mas é através da fala também que contaminamos não só a nós mesmos, mas também aos outros. Então, como eu disse, o desenvolvimento da fala é um benefício esplêndido que Deus nos concedeu. Nós demoramos alguns séculos para desenvolver a fala, o aparelho vocal, as palavras, as expressões. Mas, quando isso ocorreu, o ser humano deu um passo evolutivo. Como o que está prestes a acontecer agora, se tudo for caminhando para um bem geral, nós passarmos do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, também o desenvolvimento da fala foi um grande passo evolutivo que nós demos. Nós subimos um degrau porque ajudou nas nossas estruturações psíquicas, no nosso aparelho biológico, ajudou para nós aprendermos a mais rápido. A comunicação nos ajuda, né, na compreensão do aprendizado mais rápido e nos ajuda também a acelerar a comunicação. Então, se hoje nós temos toda essa comunicação boa que nós temos, é porque nós viemos caminhando a cada dia no desenvolvimento dessa estruturação psíquica da fala, das expressões, porque falar não é só abrir a boca, não é só emitir a voz. Eu falo também com o olhar, eu falo com as expressões faciais, eu falo com os gestos, com as mãos, com as minhas expressões corporais. Então, muito se engana quem acha que apenas a boca que fala, o corpo fala. Tanto que às vezes o médico, o psicólogo, ele não observa somente o que o paciente fala. Ele observa como ele senta, a forma como ele chega no consultório, o olhar, as expressões da mão, de como ele age em certas situações, o desconforto que causa quando ele fala de uma pessoa ou quando ele fala de uma situação. Então tudo isso é observado. Então muito se engana quem acha que fala apenas com a boca. O olhar também diz muito, às vezes um suspiro forte. Então o falar, quando eu digo do falar, eu digo de todas essas situações e não de um falar apenas verbal. É claro que o falar verbal nos ajuda muito. Eu não estaria fazendo essa reflexão agora se não fosse pela fala, pela voz, porque vocês não estão me vendo, apenas ouvindo a minha voz. Porém, se eu tivesse gravando a minha imagem, vocês poderiam observar que eu estou fazendo gestos. E esses gestos dizem também da minha expressão, da minha personalidade, de como eu trato o que eu estou falando. Então, se você não presta atenção muito, ou se você ouve apenas de lado, não olha muito para a pessoa, passa a observar a partir de agora as expressões que as pessoas fazem, com as mãos, com o olhar, como ela se movimenta quando ela diz algo, se ela fala de cabeça baixa, tenta pescar isso. Isso é uma dica também para quando o irmão nosso buscar o nosso conforto, às vezes lá no centro espírita, quer nos contar algo, quer desabafar algo. Então as expressões ali verbais, as expressões das mãos, do olhar, isso tudo vai nos dizer muito, e também a intuição que os espíritos enviam na hora. Então é importante ouvir o corpo, ok? Vamos continuar no texto então. Aos iniciantes da doutrina dos espíritos, portanto, se você está começando agora no espiritismo, começando a ler as obras básicas, não vai te faltar conselhos, desde as obras básicas de Allan Kardec até os livros mais atuais de espiritismo, os livros do Chico Xavier, falando sobre a responsabilidade da fala, o que não nos torna blindados de cometermos os mais escusos erros a este respeito em nosso dia a dia. Por mais que a gente lê, gente, sobre os perigos da fala, isso não nos torna blindado, como eu disse aqui. Então é preciso que eu pratique,
que eu pratique através do pensamento o meu filtro. Mesmo que nós não percebamos, esses pequenos erros podem atingir em cheio ao próximo de uma maneira que o levamos a vibrar na mesma negatividade de nossas palavras, ou a passar a enxergar certas situações com o nosso olhar negativo, promovendo assim uma nova interpretação de fatos que antes não havíamos sequer nos questionado. Essa fala é muito importante. Quando eu digo isso daqui, às vezes isso acontece muito em ambiente de trabalho, em ambiente de faculdade, em família também. Às vezes chega uma pessoa de mau humor, com a vibração negativa, e ela chega achando que o mundo é culpado pelos problemas que ela está passando. E aí ela começa o dia com aquela cara amarrada, espalhando aquela negatividade. E se eu não vigiar os meus pensamentos, eu vibro na mesma intensidade que aquela pessoa. E aí aquela pessoa já está num mau dia, ela já está num dia ruim, ela acaba criticando uma pessoa que eu nunca tinha parado para criticar. E aí eu começo a achar que realmente aquela pessoa é aquilo que a outra está falando. Só que a outra pessoa está falando de um olhar que ela tem, que às vezes aquilo não representa a minha verdade. Aquilo representa a verdade que o outro está trazendo para mim. Por isso, gente, imagine a nossa cabeça, imagine o seu cérebro como se ele tivesse um filtro com várias camadas. E quando eu recebo uma informação, eu preciso de codificar, de filtrar e de perceber se aquilo que a outra pessoa está falando para mim sobre eu mesmo ou sobre outra pessoa da minha família, amigos, do ambiente de trabalho, é realmente uma verdade ou se é uma expressão do que a pessoa está falando. Eu não preciso ser rude e falar com a pessoa, olha, você está falando mentira. Eu posso ouvir calmamente, filtrar. E depois, sim, que a pessoa estiver num dia melhor, você fala, olha, eu acho que você estava equivocado a respeito de fulano ou a respeito de tal situação. Eu enxergo por esse viés. Se a pessoa concordar, bem, se não, você segue. O que a gente não pode deixar também de fazer essa intervenção. Mas se você faz essa intervenção na hora que a pessoa está naquele mau humor, naquela vibração negativa, ela vai levar para o lado negativo. Então você ouve, acolhe, e aí sim você vai fazer passa pelo filtro da sua mente e depois sim você traz o seu ponto de vista. O que muitas pessoas não conseguem fazer. E aí por isso que às vezes gera brigas, gera discussões, gera as vibrações negativas no ambiente de trabalho, na faculdade, na família, enfim, nos centros espíritas, porque nós não sabemos fazer esse acolhimento. E para nós, que já somos responsáveis pelo conhecimento que chega até nós, através da fala, através dos livros, através dos vídeos, nós temos que nos esforçar para cada dia mais termos responsabilidade sobre o nosso falar, sobre o nosso pensar. Eu vou parando por aqui, eu vou dividir esse texto em algumas etapas, porque ele é muito grande, ele tem conteúdos que dá para a gente refletir. Então, na próxima reflexão, eu vou trazer mais uma parte dele para a gente discutir alguns pontos. Eu espero que esses pontos que eu tenha trazido tenham ficado um pouco claro para você. Comece a pensar sobre a responsabilidade da sua palavra, porque a palavra é algo que chega primeiro de encontro à pessoa. Quando eu falo, a pessoa vai me escutar, vai ver o tom, vai ver as expressões, vai ver, como eu disse, a leitura corporal. Comece a perceber como que você se mexe quando fala, que tipo de palavras que você fala, que tipo de vibrações você emite. Você está falando aquilo que realmente você queria dizer? Você consegue passar? Você consegue se expressar? Tudo isso são questões que a gente tem que fazer para nos melhorarmos. Beleza? Eu agradeço a paciência de vocês. Deus os abençoe. Até a próxima reflexão que a gente vai continuar com esse texto.